Oi, queridos amigos, entrando aqui um pouquinho mais cedo, como eu sempre faço, para testar, não é testar os olhos, não, testar a iluminação. Tá vendo aqui? A iluminação hoje está menor, que antigamente fica com umas coisinhas aqui redondinhas, né? Que são esses, como é que chama? Esses aros, né? Mas agora eu arranjei o menorzinho, mais discreto, né? Então vamos ver quem é que está entrando aqui. Rosana. Gente, vocês põem uns nomes que eu não consigo ler. Não consigo! Aqui, ó, Maria Cristina Ferraz, tudo bem. Cris Pericê, tal. Mas você sabe o que é? Que vocês botam os nomes diferentes aí no Instagram, né? Quando você vai ver, aquela pessoa não é aquele nome, o nome dela não corresponde àquele do Instagram. Mas tudo bem. Aqui, ó, vamos ver se está tudo bem. Olha aí. E o som, tá bom? Que às vezes a pessoa no meio da live diz assim, e o som não tá legal. Eu digo, ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai parar no meio? Então, por isso eu gosto de ver tudo no início para ver se está tudo certo. Alguém pode me dizer se está tudo certo aí? Se vocês já estão me vendo direitinho, estão me ouvindo direitinho. Então tá bom. Olha lá, quanta gente entrando, que bom. Bem, gente, hoje a gente vai... O nosso convidado é o diretor... Na verdade, ele não é só diretor, não. Ele faz muitas coisas, né? Ele é uma figura muito importante para o cinema espírita brasileiro. É o Wagner de Assis. Ele é diretor e, em sua carreira, conta com uma filmografia linda, gente. Com obras conhecidas e aclamadas pelo público. Claro que você já ouviu falar dele, já o conhece, claro. Afinal, quem nunca ouviu falar do Nosso Lar, o livro psicografado por Chico Xavier, lá em eu nem sei qual foi a data, gente, não sei se foi 1900, talvez depois o Wagner possa me refrescar a memória, né? Vale lembrar, inclusive, que nós já conversamos aqui com o Renato Prieto, é o ator que interpreta o protagonista do filme, o André Luiz, né? Já veio aqui na nossa live, já participou da nossa live, né? E nós conversamos com ele. Agora, o Wagner também dirigiu Kardec e tantas outras obras que mostram a sua afinidade com o tema. Pois é, mas a área de produção audiovisual tem os seus desafios. Agora, imagine quando o assunto é espiritualidade. E é sobre esses desafios e muito mais que nós vamos conversar com o Wagner de Assis. Eu vou ver se o Wagner está aí. Espera aí um instantinho, gente. Tem que apertar aqui. Vamos ver se o Wagner já chegou ali. Vamos ver se o Wagner está aqui, o meu amigo Wagner. Bom, gente, não precisa nem dizer, depois eu vou conversar com ele sobre isso, eu li umas 5 vezes o Nosso Lar e vi o filme umas 5 vezes também. E achei impressionante como ele conseguiu transportar para a tela todo aquele ambiente que a gente leu, né, sobre o nosso lar, né, que tá lá numa outra dimensão, enfim. E depois a gente vai falar mais sobre isso, porque se eu falar agora vai ficar repetitivo, né? Mas vocês sabem. Perguntas de vocês para ele, tá bom? E eu vou só intermediando. Vamos ver se o Wagner já entrou aqui. Será que ele está com um nome diferente? Ah, achei ele! Ô, Wagner! Você não repara não que eu faço essas coisas assim alegres quando eu descubro que o meu entrevistado está ali. Oi, Wagner! Leila, boa noite. Boa noite! Você- Menino, eu estava lendo a sua biografia, quer dizer que você trabalhou na Globo?
Sim, CGCOM. Mas não fomos contemporâneos, porque eu saí na outra encarnação de lá, né? Você saiu assim no 1989. finalzinho dos anos 80, não foi? 89. Outra Eu, encarnação, né? Quase, né? No tempo que eu tem entrei isso. também perto da sua outra encarnação, que eu entrei em 92. E ficou lá quanto tempo? Até 2002, fiquei 10 anos na CGCOM. Ah, então. Acompanhei Então toda a não foi uma outra. transição. Então não foi uma outra encarnação tão longa assim, não, né? Tão atrás, É, né? É mais foi um recente, né? aprendizado e tanto, né? Ali na CGCOM, também colado ao jornalismo, né? Aham, Época de, isso. nossa, se a gente for lembrar aqui, o Paulo Carneiro, Nossa, muita gente, né? você deve ter conhecido todo mundo. E é um prazer estar aqui falando com você, né? E é um prazer Jornalista, meu, sou tua jornalista fã. conhecendo jornalista, imagina, eu que sou seu fã também, né? Menina, aqui, olha, vou te contar, a gente vai ter muita coisa para conversar. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você sempre sonhou em trabalhar em televisão, cinema, audiovisual? Ou foi uma coisa que surgiu da sua vida, assim, de repente, você falou, opa, vou em frente? Eu gostava do jornalismo, né? Então eu fiz faculdade de jornalismo. Então, com essa a ânsia da reportagem, do contar histórias, da realidade, o bichinho, né, de ir para a rua conhecer as pessoas e reportar o mundo. E eu acho que aí, quando eu entro na TV Globo, aí realmente eu descubro que eu queria também contar outros tipos de histórias. E aí eu fui migrando aos poucos para a ficção, para a dramaturgia. Ali foi uma escola sem comparação, né? Qual foi Enfim, a novela? Qual foi a novela que você participou lá na Globo, que você não, escreveu? nesse período de 92 a 2002, a gente era da CGCOM, então a gente fazia aquele boletim de programação, lembra disso? Ah, sim, claro. E aí eu acompanhei todas as novelas e minisséries nesse período. A gente lia todos os capítulos, eu entrevistava, tive o prazer de conversar com Dias Gomes, Manuel Carlos, Agnaldo Silva, sei lá, pode falar aí um aí que A história, né? gente, Glória Pérez, da glória, época, não é? gente incrível fazendo coisas incríveis. E Verdade. para mim foi uma grande escola mesmo. E aí nesse período, logo no início, eu descobri, eu falei, olha, eu quero ir pro audiovisual. O jornalismo, ele vai continuar dentro de mim, né? O jornalista não morre, né? E Uhum. aí eu fui migrando aos pouquinhos. Ali em 96 eu fui estudar fora, fui fazer New York Film Academy, porque eu precisava de um curso prático. Porque aí eu tentava lá dentro dizer assim, eu quero passar para a área das novelas, eu quero escrever, mas não era um movimento tão simples na época, né? Não era uma coisa mais de oportunidades, etc. Eu pensei, quer saber? Aí, quando eu juntei com alguns atores de Malhação, na Malhação estreou em 95, então Luigi Baricelli, Danton Mello, Pablo Uranga, que na época estava fazendo, a gente falou, Todo a mundo que Silvia está aí, né? Pfeiffer, Giovanna Antonelli, Débora Seco, todo mundo começando, e, a Uhum. gente, vamos, e o cinema renascendo, né? Na época, a Lei Rouanet de 1993, ainda não tinha nem a lei do audiovisual. E aí a gente, vamos trabalhar em cinema, vamos aproveitar que está uma nova geração começando. E quando eu voltei da Film Academy, eu voltei abrindo, montando a Cinética Filmes, mas mesmo assim ainda fiquei 5 bons anos na TV Globo, só saí em 2002, que foi para filmar Cartomante. Então ali foi uma escola, e ali eu enveredei pelo lado do audiovisual e contar as histórias que eu gostaria de contar, né? Maravilha. Agora, quando é que a doutrina espírita entrou na sua vida? Eu acho que eu que entrei na vida da doutrina espírita, né? Eu nasço, a minha família ela tem uma formação católica, como toda boa família brasileira, e eu ia tomar passe. Então é, Desde garoto, assim, desde desde jovem? muito É. novo, muito Mas você, novo. mas você já teve alguma vez na sua vida? Porque normalmente, às vezes, a pessoa, quando é menor, mais jovem, pequena, às vezes até criança, tem algumas sensações, tem. Total, Você teve total, isso? Chegou a ter total. essas. Ah, então conta Mãe, tem essas um homem me manifestações. abraçando, mãe. Mãe, eu tava no cabeleireiro, tinha 2 caras cortando o meu cabelo. E você via mesmo? Você Eram, é eram, clarividente? eram fenômenos muito fugidios. Depois eles foram diminuindo, inclusive, né? Mas, Hoje sei você lá, não tem mais esse mesmo dom, você não sente isso, você não não vê. com tanta ostensividade, como se fala, né? Eu acho que Uhum. aí, quando a gente trabalha já com processo de imaginação, aí eu acho que a mediunidade ela entra para um outro campo, O né? outro campo, isso. Racionalmente, mas ela entra para um outro campo. E eu acho que é bom, assim, porque eu fico pensando, não, foi me dito uma vez assim, se fosse para os espíritos fazerem o roteiro, o filme, etc., eu era só um médium mecânico, né? Eu me absteria de toda a responsabilidade e dizer, olha, ficou ruim porque eles fizeram ruim, né? Tá uma porcaria porque não fui eu, a culpa não é minha, né? Enfim. Uhum.
E não no meu caso, né? Assim, no meu caso vai trabalhar, vai estudar. Estudei muito roteiro, escrevi roteiro para Xuxa, os filmes de Xuxa e os Duendes, Xuxa Olha, Popstar, foi uma grande escola. sempre com uma nuance assim um pouco É, cai muito sensível, né? no sobrenatural, Sobrenatural, tá no vendo? não Dá para real, notar né? isso. Que é engraçado isso. Isso Agora, por que você escolheu o Nosso Lar para ser... Foi o seu primeiro filme espírita, assim? Foi o Nosso Lar? Ou foi, Leila, foi. Kardec foi depois, né? Kardec agora é mais recente, Foi mais 2019, recente. né? Mas o Nosso Lar foi o primeiro? O Nosso Lar é de 2010, assim, ele foi o meu segundo filme Eu como sei. diretor. Eu vi 5 vezes em várias Que plataformas. legal! Continuo vendo. O filme é maior do que todos nós, viu? É maior até do que qualquer coisa que eu possa prever para o filme. Verdade. Ao mesmo tempo, eu tinha feito A Cartomante, que foi uma adaptação de um conto do Machado de Assis, junto com o Pablo Uranga, que co-dirigiu o filme comigo. A turma ali dos jovens, né? O primeiro filme, o primeiro capítulo da vida de um cineasta é o primeiro filme. Verdade. E aí, depois que você passa pela loucura que é fazer um primeiro filme, eu digo, olha, o que eu faço agora? Vou contar uma história que eu gosto. E aí a gente olhou ao redor e eu pensei, caramba, já tem tecnologia mais disponível. Hollywood já não detém todos os efeitos visuais. Qual é o livro que eu mais adoro? Entre tantos, eu pensei no Nosso Lar, porque eu falei, cara, Nosso Lar é muito impactante como livro, né? E aí comecei um périplo de conseguir direitos autorais, de conversar com a Federação Espírita Brasileira, de provar para eles que um garoto de 34 anos na época poderia fazer a joia da coroa de uma obra de 500 livros, que é a obra do Chico, e fui em frente. E daí o Nosso Lar é o segundo filme, e aí sim, já notadamente com essa temática espírita permeando meus caminhos, minhas escolhas, né? Maravilha. Agora eu vou falar como fã, como leitora do livro, como uma pessoa que assistiu o filme e tal. Porque, assim, quando a gente lê um livro, a gente pensa assim, como seria um filme sobre esse livro? Mas seria muito difícil, porque na hora que você está lendo o livro, você projeta aquela imagem daquilo que você está lendo, né? E eu, quando vi o filme, eu estava com uma grande expectativa, porque o Nosso Lar ainda é o meu livro de cabeceira, né? Então eu falei, será que ele vai conseguir transformar, transmitir para a tela tudo isso que a gente sente? Porque na hora que você está lendo, é uma emoção, é uma descoberta a cada capítulo e tal. Você conseguiu isso, menino? Que coisa impressionante. É verdade. Eu estava vendo o filme, eu me lembro, eu fico toda arrepiada. Eu ficava lembrando do livro, né? E o Prieto, como incorporou o André Luiz, é uma coisa louca. Hoje você não consegue separar o filme do livro, né? Sim, quando você está lendo o livro, você se lembra do filme. Agora ficou uma simbiose perfeita. Total, né? É muito. Eu falava antes de começar a escrever o roteiro, eu fiz entrevistas com mais de 100 pessoas que tinham lido o livro. Uhum. E aí as dificuldades de adaptação eram enormes, enormes. E aí, por exemplo, eu fazia uma pergunta assim para as pessoas: se coloca de frente para a cidade de Nosso Lar, o que você está vendo? Eu estou vendo a muralha, né? Porque ele descreve uma muralha. Sim. Aí eu falava assim: vira de costas. Virei de costas. O que você está vendo? Aí as pessoas travavam. Porque era nesse lugar que eu tinha que complementar o audiovisual. O que teria depois daquela muralha? Quer dizer, antes da muralha, até chegar lá, né? Atravessa a muralha, o que você está vendo? Então, assim, por mais que o André Luiz seja um autor incrível, ele o nível descritivo dele é um nível do interesse sociológico, científico, psicológico, etc. E aí, claro que a gente tinha que contribuir visualmente para um monte de coisas, né? A estrada branca que levava ao castelo, ao Palácio da Governadoria. A gente fez uns 15 desenhos de Palácio de Governadoria. Ali a Rainha, que era diretora de arte do filme, a gente quebrava a cabeça, e ela foi buscar inspirações em Calatrava, em Niemeyer. Falou assim, olha, tudo tem que flutuar. E aí, sei lá, as camas não podiam ter pé. Então a gente brigou com o pessoal do efeito visual, apaga o pé da cama. Não, mas qual o problema? A gente não tem a menor condição de ter pé. Nessa cama aqui não pode ter pé. E daí em diante, a gente foi tentando construir essa simbologia que é nova. E ela é complementar ao livro, sim, eu concordo, né? Quanto tempo levou o primeiro? Porque a gente vai falar do segundo, né? A gente só está falando do primeiro, né? Do Nosso Lar 1, né? A gente começou, assim, do início da pré-produção ao lançamento foram 18 meses.
18 meses. Mas eu fiquei uns bons... E vocês filmaram aonde? Teve alguma localidade? Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio? Brasília, teve um pouco de Brasília, que na verdade a gente escondeu, eram algumas linhas de Brasília que a gente foi buscar, né? Mas Rio de Janeiro. E estúdios pra caramba, né? Muito famoso chroma key, né? Metros e metros. Eu tenho até hoje, sei lá, uns 200 metros quadrados de chroma key. Eu tenho até hoje. E a gente sabe o quanto é difícil fazer um chroma perfeito. Não ficar com aquela aura em volta, né? Nossa! E só que a gente foi fazer a pós-produção. A gente foi fazer a pós-produção no Canadá. Porque não tinha no Brasil tecnologia e gente disponível ainda. Hoje tem. Hoje nós temos talento e máquina. Mas em determinado momento, você tem uma ideia, lá no Canadá, nós tínhamos 92 ou 93... Primeira semana, 9 artistas. Eu fui lá, reunião com os supervisores, conceito, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, vou pagar uma cerveja para a equipe, né? Ia começar o frio. Aí o supervisor falou assim, olha, não acostuma não, que no final tu não vai dar conta. Eu falei, claro que vou dar conta. No final, tinha 90 e tantos artistas trabalhando em 90 e tantas estações diferentes, renderizando aquelas imagens de uma maneira longa. A gente fez churrasco no frio, né? Mas era muita gente. Churrasco do Canadá, chiquérrimo. Na verdade, foi um lugar que a gente encontrou até financeiramente era viável, por causa da paridade do real com o dólar. A gente tinha um orçamento alto. Puxa, que alegria poder fazer um filme em que você não precise adequar a história ao dinheiro. E sim, você tem o dinheiro para contar a história, porque é assim que se faz, mesmo em Hollywood ou nos independentes americanos, em Bollywood, o raciocínio quase sempre é quanto eu preciso para contar essa história. A gente no Brasil, porque é muito criativo, é muito inventivo, lida muito bem com a diversidade, a gente acaba adequando a história ao orçamento, o que não é legal. E assim, nesse filme, a gente não adequou em nada. Qual era a música que a gente queria? Cara, o cara que eu mais amo tocando é o Philip Glass. Hein? Vamos ligar? Vamos. Então, fulano conhece o Beltrano, assim, 3 meses depois a gente estava fazendo uma reunião com o Philip Glass e ele falou, gostei da história, vou fazer a música. Você consegue uma orquestra? Orquestra Sinfônica Brasileira. Aí chama um diretor musical, Guto Graçamelo, entendeu? Então foram as juntando... portas se abrindo, né? As portas foram se abrindo. Né? E a isso eu acredito, obviamente, o nosso profissionalismo, né? A nossa forma de querer fazer, mas também o Chico Xavier, também a potência do tema, né? E o tema, ele vai abrindo, ele vai encontrando coligações e conexões que são imperceptíveis, mas elas existem, viu? E muito. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você como espírita, você não sentiu que você foi preparado para isso? Você entrou devagar, entrou ali na Globo, acompanhou os textos e é como se você estivesse evoluindo, aprendendo, né? Porque a gente sabe que está numa escola, né? Então a gente vai aprendendo em vários cursos que a gente faz aqui até chegar, né? Ter um diploma e depois voltar para casa, né? Enquanto conseguir o diploma, a gente não volta, né? Graças a Deus, pelo menos. Eu tenho muita missão ainda aqui, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas então, você não acha que você foi preparado, pelo que eu estava lendo da sua história, pelo que você contou aqui, você não acha que você foi preparado para enfrentar esse grande desafio e saiu lindamente dele? Eu vou subverter só um pouquinho, mas o conceito é o mesmo. Eu acho que eu devo ter pedido para passar por isso, né? Eu devo ter pedido essa oportunidade. Eu devo ter pedido essa chance. E aí, muito provavelmente, das bobagens que eu fiz, né? Enfim, ou seja... deixa eu falar de um tema que me importa muito, que provavelmente foi algum tema e que me interessa, e que eu acho que interessa para todo mundo, porque para mim é meio, talvez, a nossa grande fronteira a ser desbravada, que está dentro da gente, que é o espírito, de uma forma imortal. Mas e aí é o seguinte, né? Vai lá, meu amigo. Quer se preparar? A gente pode até te ajudar. Ó, a gente vai te colocar no local, mas olha, trabalha, estuda, vira noite, se dedica, lê, vê filme, conversa. Ou seja, eu acho que a subversão dessa ideia tem um desejo pessoal de querer contar, e aí talvez, sim, óbvio, como tudo na vida, a gente vai estar aqui te ajudando. Agora, o erro e o acerto são seus. O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? O arbítrio, né? Assim, eu poderia, sei lá, a gente pode querer fazer filmes diferentes, mas eu e não quer dizer que esteja certo ou errado, né? Tem filmes lindos e emocionantes e absolutamente espirituais que não estão ligados com o espiritismo e eu amo de paixão. Aliás, a maioria dos filmes que eu amo de paixão
Não são filmes que tenham ligação direta com o espiritismo, mas ótimo, tudo bem. E é Por isso que eu exemplo, digo. dá um título aí desse que você está falando. A felicidade não se compra, do Capra. Sonhos do Uhum. Kurosawa. Sei lá, vou aqui ficar Kurosawa, adoro elucubrando. Kurosawa. A Kurosawa é maioria muito dos bom. filmes do Chaplin, que fala de fraternidade, de caridade, esses filmes, para mim, são extremamente espiritualizados, né? Esse filme do Capra é espetacular. Tem dois anjos tentando impedir um cara de se suicidar, de Sim, desistir sim, da pois é. vida, né? E Maravilhoso. assim, não é espírita, mas hello! É. Mas eu acho que tudo a gente está ligado ao espiritismo, entendeu? Depende da maneira com que você encara, né? Então é o seguinte, deixa eu te perguntar. Aí tudo bem, aí você terminou de fazer o filme foi sucesso de crítica, sucesso de público, uma coisa maravilhosa e tal. Aí você Nem parou, tanto. Teve uma galera que jogou um pouco de pedra, para variar, né? você tá falando. Faz parte. Isso aí a gente nem fala, porque os haters estão aí mesmo para isso, até para poder desafiar a gente para São os fazer coisa livros melhor. queimando, né? Mas São tem os que livros ter, queimando, né? tem que ter outro lado sempre, né? Bom, mas aí tudo bem, aí tal, você quer, aí você pensou, e agora o que é que eu vou fazer? Veio a ideia do Kardec, é isso? Não, eu Não? queria fazer os mensageiros. Ah, você já queria fazer os mensageiros, você está Ou, fazendo aqui, fez agora. é, E como é eu que o queria, Kardec entrou na história aí? eu queria fazer os mensageiros imediatamente. Eu falei, agora que a gente vai enveredar, vão ser os 5 filmes dos 5 principais livros que a gente tem os direitos autorais. Ele tem 16, né? Porque eu li todos, acho que são 16 ou A Vida do Mundo 18. Espiritual é uma série de 13 livros. O André Luiz 13. tem mais outros 3. Eu acho Mas que essa, são A Vida do 16 Mundo ao todo, é. São 13, 16, exatamente. E assim, desses livros eu tenho direitos autorais de 5, que eu acho, sou apaixonado, e eu queria já filmar. Só que aí a gente demorou 1 ano e pouco ainda convivendo com as questões do nosso lar, eu trabalhando em outras coisas, em outros projetos paralelos. E aí quando a gente começou em 2013, efetivamente, e aí veio 2013 no Brasil, né? O ano que virou tudo de cabeça para baixo. O financiamento ficou complicado. 1 ano e meio depois, a Disney apresentou uma proposta para comprar a Fox, que era a empresa que produzia o nosso lar. Uhum. Eles ficaram 2 anos nessa negociação. E aí depois teve mais 1 ano para a gente conseguir completar o financiamento. E aí quando eu vi era 2019. Mas aí, nesse ínterim, eu falei, quer saber? Eu tenho que trabalhar, vou fazer outras coisas. Então Foi eu aí que filmei. entrou o Kardec. O Kardec Não, ainda aí. filmei a Menina Índigo. Gente, A Menina chegou aí do Índigo, Kardec. filmei documentários, A Menina Índigo, Amor Assombrado, escrevi 2 novelas. Aí eu tive o privilégio de voltar para a TV Globo por um convite da Elizabeth Gin, que foi Nossa, sensacional, gosto querida. dela, gosto Eu dela. ajudei a escrever Além do Tempo, que foi uma novela completamente espiritualista. Amei. E depois Amei, Espelho da perdi um Vida. capítulo. Nesse ínterim, Leila, eu encontrava muito o Marcel Sotomayor. Então, ali por volta de 2012, 2013, a gente foi tomar um café. E o Marcel Sotomayor tinha lançado a biografia do Kardec. Tinha lançado a biografia do Chico. E ele me ligou e falou assim, eu estou escrevendo a biografia do Kardec, ali por 2011, por não me engano. E eu falei, jura, Marcel? Que corajoso, que bacana. O Kardec tem biografias, né? Mas é um olhar jornalístico, ele disse. Eu falei, aí ele me mandou os originais, eu li os originais e tal. E aí, de repente, a gente tomou um outro café quando o livro estava lançando. E ele falou assim, quer levar para os cinemas? Aí eu tomei um susto, né? Eu falei, nossa, eu te dou os direitos. A gente negocia os direitos. Tanto que ele escreve assim na página inicial do livro, ele dedica o livro ao Canuto Abreu, que é um pesquisador, ao Chico e ao Wagner de Assis, que tem a missão de levar essa história para o cinema. Eu falei, agora não tem jeito, né? Agora não tem jeito. O E terceiro aí, café. ínterim, Foi o terceiro café esse. é porque a gente vai equilibrando pires, né, Leila? A gente vai equilibrando os pires. Então, nesse ínterim, a gente se associou com a Conspiração Filmes, que tinha uma área de produção de longas que não era só dos diretores da casa, a Conspiração é uma produtora grande. E aí a Eliane Soares e o Léo Monteiro de Barros, vamos fazer o Kardec? Eu falei, quer saber? Vamos fazer. E o Kardec nasce ali por volta de 15, 16, roteiro, desenvolvimento, estudo. A gente filma o Kardec em maio de 2018, com diárias em Paris, porque eu briguei muito para a gente filmar alguma coisa em Paris. Já era uma questão complicada filmar fora.
e lança o Kardec em maio de 19. Que aí é um projeto que... Logo depois eu ainda lancei Amor Assombrado, mas eu já tinha filmado, mas é um projeto que antecede. Aí eu ia começar Os Mensageiros. Falei, cara, agora financiou tudo, vamos filmar. A gente começou a desenvolver conceitos visuais no segundo semestre de 2019. Em janeiro de 2020 a gente começou a planejar a filmagem e em março parou tudo. Verdade. Aí a gente voltou a filmar, para filmar, agora em julho. Foi quando a gente se sentiu seguro de filmar o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nosso Lar 2, isso. Agora, desses filmes aí, qual foi o que você teve mais dificuldade? Qual foi o desafio maior? E toda essa sua saga aí dos filmes espíritas. Cada filme tem uma dificuldade absurda, né? Fazer cinema é muito difícil, Leila. Eu digo que fácil, simples e rápido em não cinema... deveria, né? Não deveria ser assim, né? Com tanta criatividade no Brasil, um país maravilhoso, não podia ter. E mesmo tipo assim, a natureza do fato, assim, arte e indústria são coisas que são difíceis de combinar, né? E aí você filma de maneira industrial, mas com qualidade artística. Hoje em dia a gente conta minuto a minuto de um set de filmagens, né? O assistente de direção, ele fica olhando no relógio assim, olha, próximo take, a gente tem dias contados, cenas contadas. E sendo que do outro lado tem um ator emprestando o melhor de si e você não pode passar para ele que tem um reloginho contando, né? Industrialmente falando. Então, obviamente, o Nosso Lar foi um desafio monstro, porque era um filme que tinha 1.500 figurantes, tinha... 1.500 figurantes? As cenas do umbral, aquelas cenas de abertura do umbral, cenas espetaculares ali. Eu fiquei imaginando ali, eu falei, meu Deus, olha como ele conseguiu. E ali, quando você vê, você lembra direitinho da transcrição ali do que o André conta, né? André Luiz, que dizem que não era, o nome dele não era esse, né? Sim. Carlos Chagas. Carlos Chagas, né? E isso. E aí é uma loucura, porque você vê aquilo, você lembra imediatamente do livro. E a gente deu uma amenizada, viu? O livro é mais pesado, né? A gente amenizou um pouco, né? Eu acho que agora, no segundo filme, a gente se aprofunda mais. Os Mensageiros, ele é mais profundo nas relações humanas e espirituais, nas suas contradições. Eu sempre digo que, assim, vai ler o Nosso Lar, lê o Mensageiro juntos, porque ele encerra todo o raciocínio do André Luiz. Todo o restante da série... Porque aí eu acho que aí no Mensageiros eu li também, mas eu li menos do que eu li o primeiro, mas li também umas 2 ou 3 vezes. Mas tem tempo que eu não leio. Ele se torna um mensageiro, não é? Ele entra exatamente. Equipe de resgate no umbral. Exatamente. Né? Ele integra uma equipe de mensageiros, de trabalhadores que vem resgatar, que vem ajudar. Então, se o primeiro filme se passa muito no mundo espiritual, o segundo filme é todo aqui na Terra. Eles estão entre nós. E o que nós temos a ver com eles? O que nós planejamos para as nossas vidas? Estamos no caminho certo ou estamos fracassando? É um filme que tem o sentido do fracasso espiritual muito grande. Você planejou a sua vida, você está no caminho, você está na sua missão de vida, naquele processo de aprendizado. Então, o Mensageiros, ele tem essa ideia de que você é a mensagem de sua própria existência. O meio é a mensagem, né? Uhum. Enfim, e isso eu achei muito potente isso. Isso é muito bacana, né? E aí se completam enquanto histórias. Depois do Nosso Lar 3, o Nosso Lar 4, que a gente vai fazer, e assim seja. Se Deus quiser, estou aqui torcendo. Eles são histórias mais específicas, né? Eles são coisas mais bombásticas. O Libertação é um livro espetacular, mas é uma cidade no umbral, aprisionada, ou seja, tem um quê de Senhor dos Anéis, né? A gente vai chegar lá. Vai, né? Super vai chegar lá. Não, eu fiquei impressionada já em 2010, que esse agora eu ainda não vi, porque nem foi lançado. Quando é que vai ser lançado? Antes que a gente esqueça de dizer. 31 de agosto de 2023. Se tudo der certo, está planejado e marcado já no mercado de cinema, 31 de agosto de 2023. Brasil inteiro. Vamos lá, vamos assistir. Bom, mas agora vamos voltar. Uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu não sei se você sentiu. Teve algum momento, em algum desses 3 filmes que você fez, espíritas, né? Foram os 3, né? Acho que foram os 3 por enquanto, né? Fora as novelas e tal. Tem o Amor Assombrado, tem a Mina Índigo, tem outros projetos que eu uso essa temática que me alimenta. Tá. Mas, assim, dentro desses 3 filmes, qual foi o momento... Se teve algum momento de emoção,
algum momento que você tenha se emocionado muito, teve até vontade de chorar e tal, o tempo todo, ou só de vez em quando? Ou teve Várias vezes. um momento mais forte? Conta pra gente. Várias vezes, Leila. Posso te relatar aqui umas 10 vezes, muito Conte. potente. Quero saber tudo. Primeiro Não me dia de esconda nada. testes do nosso lar, quando eu entrei no estúdio, o cenário estava montado, eu tive uma crise de choro. Jura? Quando eu vi o Leonardo Medeiros vestido de Kardec numa livraria em Paris, quando eu vi o reflexo dele, eu comecei a chorar e ele também se emocionou. E o Donato Estrela, que era o diretor de fotografia, olhou para mim e falou assim, falou um palavrão, né? Assim, cara, fogo, né? Porque parece um homem ali dentro. Essa cena tá no filme, é o reflexo dele junto ao livro, né? Eu vi também. E, sim, quando os livros estão queimando, e isso aconteceu de verdade, no caso do Kardec, Sim. a cenografia e os efeitos visuais tacaram um monte de produto para os livros cenográficos queimarem. Aquela fogueira era uma fogueira real, tinha bombeiro, aquela mega produção. E tinha os livros todos. Eu falei, olha, se os livros forem queimando, vocês tacam mais livros, porque na edição a gente não vai aparecer vocês vão tacando livros. Uhum. 2 câmeras, tinha um maçarico embaixo da fogueira para dar fogo e tal. E um dos livros não queimava, Leila. Não queimava. No Que meio livro do foi esse? fogo enorme. Qual era esse livro? Era o livro dos espíritos. É o livro dos espíritos, né? O livro dos espíritos não queimava. Nessa cena do Kardec, você lembra no Kardec tem uma cena em que o sacerdote manda queimar os livros, o Palau? Sim, lembro, então, claro. Um dos livros não queimava e eu saí correndo de onde eu estava até o câmera, porque era uma barulheira, né? Assim, tava as pessoas gritando, né? Abaixo a Inquisição, ainda tinha o acting da figuração, do elenco e tal. E eu saí correndo até onde estava o Nonato Estrela. Falei, caraca, o livro não está queimando, o livro não está queimando. Ele, eu tô vendo. E esse take foi pro filme, assim, é uma chama de sei lá quantos graus e o livro inteiro ali, por alguns bons segundos, né? Sei lá, por 1 minuto quase, o livro não queimava. Eu não sei. Obviamente pode ser mágico, deve ser mágico, mas eu não sei se foi o produto que eles colocaram. Eu não sei o que aconteceu. Ou se foi algum espírito que botou a mão ali e me entregou aquela cena, né? Você já sabe que não existe coincidência, né? A gente sabe disso, né? Me emocionei muito nesse dia. Me emocionei no dia que a gente gravou no nosso lar a chegada da Segunda Guerra Mundial, os espíritos que vêm da Segunda... Que todos ficam parados esperando aquela... Eles vêm caminhando e fazem aquela junção. Aquilo ali, para mim, é muito... A gente só vê junção assim de guerra, né? Um exército contra o outro, né? Então eu queria que a gente também mostrasse uma ideia de junção, de conjunção. E aquilo ali foi, solta a música, libera as gruas e ação. E assim, 600 figurantes de um lado, 130 atores do outro. E aquele momento ali, a gente fez aquilo no pôr do sol. Né? O Otton Bastos, foi o Otton Bastos, dando aquela... Segurando as pessoas. A mensagem, né? Recepcionando uma família judia, né? Que tinha acabado de chegar. Isso, nossa, aquele dia foi punk. Dias inesquecíveis, né? Pra gente também, né? E pra gente também assistindo, né? Aquela coisa, aquela emoção, porque é uma emoção atrás da outra, né? Você vai se identificando e aí vem as perguntas na sua cabeça e aí você torce na hora, por exemplo, que ele entra na casa, que eu achei a coisa mais linda quando como é a que fazia a esposa dele. Não, a esposa não. Chica Xavier. Gente, aquele momento você foi genial, porque ela pegou, fez assim, né? E aí olhou assim com carinho, ele passou, ela sentiu ele ali, e você conseguiu passar isso. Aquilo ali me sutil e forte, né? Carinho pela Chica Xavier. Você vê um olhar, né? Um olhar, quanto vale um olhar, né, de um ator, né? Olha como nossos artistas são especiais, né? Não, e o Prieto também, né? O Prieto é espetacular, né? O Prieto ele faz só filme espírita, né? Então, o Renato é um dedicado, né? Um disciplinado, né? Fiz muita maldade com ele, né? Pronto, ele é o Carlos Chagas, ele é o André Luiz, ele é o protagonista. Fiz muita maldade doce com ele, né? Deixei ele deitado no umbral por horas, fiz ele perder 20 quilos, mas ele ficou magrinho, né? Hoje ele vê que valeu a pena, né? Agora, e esse segundo? O que dá para você dar um spoilerzinho pra gente? Falar alguma coisa? A gente resolveu contar uma história de resgate. Então, assim, o Edson Celulari é o Aniceto,
que é o personagem principal dessa vez, né? Sim. Então ele traz um grupo à Terra. Nesse grupo o André Luiz participa como aprendiz e narrador, porque foi uma forma de tê-lo no filme. Sim. E ele vem juntar um projeto que estava dando errado. Então eu juntei do livro algumas histórias para que elas fizessem parte de uma história só. Senão fica tudo muito espalhado. Muito espalhado. Ou No livro seja, faz é um sentido, filme mas de você botar isso no torcida. filme e ninguém vai entender, né? Exatamente. É um filme que, de novo, ele precisa ser para espírita, que lê o livro e entende, para não espírita, que foi a base do trabalho do primeiro filme. Tanto Claro. que esse filme está em dezenas de países, né? Mais de 40 países. Eu acho que o mérito dele é comunicar com todo mundo. Então a gente está buscando essa comunicação justamente para voltar a falar de espiritualidade objetivamente. Olha, tem uma dimensão paralela que convive com a gente. Então tem um desafio enorme de efeitos visuais que é os espíritos vão parecer espíritos, ele não vai ser aquela coisa tipo só o ator está fingindo que não tem ninguém do seu lado. Eles vão ter textura, a gente vai jogar com a ideia da credibilidade total. Né? Então, é um filme que muito provavelmente ele é mais ágil narrativamente. Você não acompanha só um protagonista passando por suas dores, suas saudades. Você está falando de 4 histórias ao mesmo tempo. Você está falando de bem e mal sendo colocados num contexto de que no mundo da Terra tem o bem e o mal. Mas se você for olhar de fora, só vale o bem, né? Porque o mal é só a negação do bem. Então é uma mensagem muito positiva para mim, mas é uma mensagem importante, é um chamariz para as pessoas. Ei, presta atenção na tua vida. Vê se tu tá vê se o teu espírito está pulsando dentro de você, está dizendo, você está no lugar, você está no trilho ou você está fora do trilho? Né? Presta atenção aí que não é só isso que está acontecendo. Tem um monte de coisa ao redor. E aí carrego muito peso nesse personagem incrível do Aniceto, interpretado incrivelmente pelo Edson Celulari, que embarcou na história de uma maneira que eu sou só... Aí, obviamente, a gente tem que ser clichê, mas eu sou só gratidão, porque o Edson veio... Eu sempre acho que ele é assim, todo mundo tem que contar a mesma história no set. Seja o pessoal do platô, da maquinária, da elétrica, eles têm que entender o filme que a gente está fazendo. Eu gasto muito tempo nisso, na pré-produção, para que, quando a gente for para o set, que é um momento em que nada pode dar errado, todo mundo esteja contando a mesma história. E eu acho que isso, nesse filme, ele ocorreu de uma maneira muito gratificante. E não precisa ser espírita, não precisa gostar de espiritismo, não precisa nem acreditar em Deus, precisa ter talento e compromisso. E a gente obteve isso de uma maneira que, a exemplo do primeiro, eu espero que vá para a tela. Né? Se estiver na tela, se você olhar na telona e falar assim, nossa, isso me impacta, porque foi feito com realidade, com verdade. Né? Com certeza, mas eu não tenho nem dúvida disso. Agora, eu quero saber o seguinte, você sentiu em algum momento preconceito por ser um filme espírita? Sim, sim, naquela época, sim. Ainda, naquela época, né? Em 2010, no primeiro, né? O Kardec menos. O Kardec menos, porque o Kardec eu acho também que houve era uma evolução da espiritualidade, quer dizer, eu da acho. mentalidade das Eu pessoas acho. A gente para está encarar a doutrina espírita. derrubando né? dogmas, eu acho. A gente está derrubando dogmas. A própria novela da Beth, né? Além do Tempo, Espelho da Vida, as novelas falavam sobre isso. Então, eu acho que é uma ideia de vida, uma filosofia de vida, um entendimento de vida. Então, ninguém está ali. O Kardec, então, as pessoas achavam que o Kardec era um médium, né? Pô, me surpreendi, porque eu achei que o Kardec fosse tipo um Chico Xavier do século XIX. Não, cara. O cara era pedagogo, professor, cientista, tradutor, era um homem influente na sociedade, autor de livros, ou seja, tinha um casamento incrível e mudou a vida dele porque ele descobriu um fenômeno que mudou tudo para ele. Então, eu acho que, aos poucos, o audiovisual tem essa ideia de... A gente não tem a pretensão de estar querendo mudar, não tem a pretensão de dizer assim, isso aqui é a verdade, nada disso. A gente quer contar bem aquela história. E deixa que a verdade faça o resto. Né? O Nosso Lar, a Menina Índigo faz muito isso, o Kardec, os filmes que eu faço, eu acho, eles acabam tocando em botões, em gatilhos emocionais nas pessoas, que são gatilhos muito interessantes. No primeiro dia de no primeiro dia de exibição do Nosso Lar, eu tenho a mania de ir para uma sala de cinema, né? Escolho uma sala aleatória no Rio de Janeiro e falo, vou lá ver. Vou entrar na sala e vou ver junto com as pessoas.
Olha, Nesse vai primeiro dia, anônimo, assim, vai anônimo? vou anônimo, né? Eu sou anônimo, né? Mas, enfim, ninguém me reconhece objetivamente. Talvez, não naquela época, né? Era muito menos exposição e você conseguia se proteger mais. Mas hoje já muda um pouco, né? Talvez Porque isso hoje já está mude um mais pouco, conhecido, as pessoas já tiveram mais Mas oportunidade eu de gosto de ver fazer isso. você. Então, eu estava num cinema aqui no Rio de Janeiro, e aí, com 15 minutos de filme, saiu um senhor enraivecido de dentro do cinema. Mas ele xingava. Aí sentou do lado de fora do cinema, num foyerzinho, acendeu um cigarro. Aí eu lembrei do Nelson Rodrigues, que ficava na porta do teatro, para quem saía. Eu falei, caraca, eu vou lá falar com ele. Ele não sabe quem eu sou, né? Uhum. Fui lá, moço, deu problema no filme? Ele, que problema porcaria nenhuma. Foi porque o senhor saiu. E a mulher que me trouxe para ver esse filme. Falei, o senhor não está gostando? Ela acha que eu vou para aquele lugar lá. Para o umbral? Era um brau. Só porque eu bebo, eu fumo. Ela tá muito. Assim, ele desagou. Ele fez um. Ele desabafou para mim uns bons 2, 3 minutos. Que eu quase falei assim: volta para lá que vai melhorar, moço. Entendeu? Ele vai sair E dali. ele vai sair Vai dali sair e tal. também. Mas aquilo mexeu de uma forma tão assustadora naquele homem que você começa a perceber que são botões que você não mediu. Quando Verdade. você faz o filme, você não sabe o filme vai tocar ali ou vai tocar ali naquelas pessoas. Você quer contar bem a história, né? É. As pessoas vão ao cinema para ver uma boa história bem contada. Os americanos que descobriram isso. E é isso. Pode ter a Angelina Jolie, pode ter o Brad Pitt. Se a história não for bem contada, não vai ter valido a pena a grana que tu gastas, né? E aí, nesse caso, eu pensei, então esses filmes, eles falam para um lugar das pessoas que é um lugar que me fala. E aí tudo bem, é legítimo eu falar sobre isso. Que eu acho que fala para você também. Assim, e aí a gente direciona o trabalho e deixa que a gente faça o resto. A Menina Índigo é um filme sobre uma menina, a nova geração, uma menina que tem a mania de curar as pessoas. Então você não sabe se cura, se não cura. Mas a gente questiona um pouco como é que a gente lida com as novas gerações. Bacanérrimo. Por quê? Porque muita gente pensa e começa a refletir sobre como lida com os filhos. Nossa, meu filho tem transtorno de atenção ou ele é apenas diferente? Ele está apenas atento para as coisas da vida dele? E daí por diante, né? São novos conhecimentos que você vai colocando no seu filme e as pessoas vão se identificando. Assim, peraí, eu estou me identificando com esse personagem, peraí, exatamente como esse homem. A mulher fez um workshop com ele, falou, vem cá, senta aqui. Até hoje eu não sei se ele conseguiu ver o filme todo, sabia? Uma coisa que nunca mais na minha vida eu vou saber se ele viu ou não viu o filme todo. É verdade. Ou então, uma vez eu fui chamado pela Polícia Federal porque o nosso lar tinha sido uma das maiores apreensões de DVD pirata no centro da cidade. Sim. Aí eu fui lá para fazer uma palestra e explicar como isso era ruim, né? Para outras pessoas lá. Enfim, era um evento. Aí ele me levou num lugar, num galpão que tinha sacos e sacos daqueles sacos enormes, pretos, com um DVD pirata do nosso lar. E aí o policial me falou assim, e o policial gostava do filme e falou assim, sabe como é que eles estão vendendo? Eu falei, não, falei assim, olha o filme do Umbral, depois melhora, é um pouco escuro no início, olha o filme do Umbral. Gente, isso é ótimo. É genial, né? Por exemplo, você atravessa qualquer coisa que você tenha pensado. E assim, a ideia de que depois melhora, depois dá uma clareada. É um pouco escuro no início, mas depois dá uma clareada. Isso ali no centro da cidade, sabe? Na Rio Branco, Presidente Vargas. Vai ser bem Rio, bem centro do Rio, né? Totalmente o centro do Rio, né? E eu nunca mais esqueci isso. Né? É Camelô, né? Camelô, ali no perto do Camelódromo, né? Enfim. Mas eu nunca mais esqueci. E aí, Leila, não passo 15 dias sem receber de algum lugar do mundo ou do Brasil alguma mensagem, algum depoimento, alguma coisa relacionado ao filme. Que maravilha, né? É impressionante. Isso é um prêmio, né? É o maior prêmio que você pode receber na vida. Eu acho. Isso aí vai ser assim, né? Cumprindo a sua função. O filme vai. Ele cumpre uma função muito além de mim. Essa é a verdade, entendeu? Eu acredito isso ao Chico Xavier, né? Que é o tema do documentário que a gente vai lançar, né? Enfim. Também? Então conta. Pode contar esse? Esse é o que a gente vai lançar agora no dia 13 de outubro. Esse tá quentinho para sair. Eu não estou sabendo. Chico para Sempre. É um documentário sobre o Chico Xavier, que a gente fez. Tá lançando... Onde a gente pode ver? Eu que moro aqui nos Estados Unidos, como eu posso ver? Você vai poder ver
Vai passar onde? Streaming, né? Vai passar no streaming? Ainda no streaming, mas não nesse ano, infelizmente. Ah, que Mas eu estou pena. brigando muito para poder disponibilizá-lo Hum. logo depois em países de língua inglesa e do restante da América Latina. Tá, Mas mas você por falou que vai enquanto, estrear dia 13. Vai estrear dia 13 onde? nos cinemas do Brasil. Ah, nos cinemas. Ah, eu não vou poder ver dia 13. Vou estar aqui. Se Não. você vier no fim de ano, ainda pode conseguir ver, de repente. Difícil aí. Agora esse ano, para mim, tá difícil. Mas ano que Mas vem eu vou, se é um Deus filme quiser. sobre o Chico, é um documentário sobre o Chico, que nasceu também muito da conversa com o Marcel Sotomayor. O Chico está espalhado em tanto lugar, tem tanto Chico Xavier no Brasil, Nossa. né? É Pessoas que tão bacana. conviveram com ele. Como é que você fez esse documentário? Você botou um personagem ou é o Chico mesmo que você pegou? Entrevistas e imagens de arquivo. Mais de Entrevista, arquivo. mais Ele de naquele, 80 entrevistas. Fontes naquele primárias. pinga-fogo, né? No pinga-fogo, você Pinga deve ter usado Fogo, ali. inúmeras fotos, e principalmente depoimentos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: Nossa, eu nunca contei isso para ninguém? Que Ah, e maravilha. conta agora? Isso é uma pessoa de 95 anos, conviveu com ele, que ia levar embora com ela algo que ela era tão bacana e tão bonito para ela, e ela foi generosamente compartilhou isso com o público. Isso é fantástico, assim, é bem interessante. É É um filme de 2 horas emocionante, e né? 15. Porque tá se Não abrindo com cabe, você, né? Tá se abrindo com você, né? não cabe Chico Xavier em 2 horas e 15, eu confesso, mas a gente está tentando mostrar o homem, a celebridade, o cara que deixou um legado literário, o que é o legado literário do Chico. Eu acho que dá para revisitar o Chico dessa forma. Faz 20 anos que o Chico morreu, Leila. Ele morreu em 2002. Exato, É exatamente. Foi uma data na véspera do Penta, né? no dia Foi no do dia, Penta. É. exatamente, no dia. Ele Eu falou queria ter isso, ele estreado no sabia. dia. Foi dia 30 de junho. Eu queria ter estreado o filme no dia 30 de junho, mas como eu estava filmando, não foi Não possível. pôde, né? E agora a gente está levando as telas do Brasil inteiro. Assim, pessoal que está vendo, se estiver na sua cidade, o cinema ainda não programou, liga para o cinema, enche o É saco do dono do 13 de cinema. outubro, né? 13 13 de de outubro. outubro. Tem muito Chico Xavier no Brasil, Leila, muito, é impressionante. Em cada fila que ele atendia, cada pessoa que saía dele levava para sua cidade, em algum lugar do Brasil, um encontro especial. E a gente não está mitificando o Chico, pelo contrário, a gente está desconstruindo essa mitificação que é negativa, eu acho, e Uhum. colocando o Chico pertinho da gente, né? E O ele Chico como continua alguém. presente porque ele deixa um legado tão enorme, tão eterno, que vai ser pro resto da vida Eu da acho, tem Chico humanidade aqui, Xavier quem para mais conheceu. quantos filmes, né? E acaba sendo imortal nesse sentido, né? Os livros são imortais e, obviamente, a gente revisitar essa história de uma maneira jornalística agora, aí é o jornalista falando, né? Muito legal. Revisitar isso com o Marcel Sotomayor, com todas as pessoas que hoje cuidam muito do legado do Chico, é muito bacana. Enfim, eu estou muito feliz com esse filme que a gente vai apresentar, né? Agora, vou perguntar para você. E depois, você não para, né? Então, agora eu quero saber, já que você falou, não, eu tenho licença para filmar mais cinco livros, né? Isso. Né? Qual vai ser o próximo depois dos Mensageiros? Já estou querendo saber. Né? Aí já entra a Tá. repórter curiosa aqui. Não, posso falar. Assim, na verdade, tem um que a gente vai lançar em abril, que a gente já filmou, Isso não que é para, baseado. né? Que a gente, assim, quando voltou a pandemia, a gente, no finalzinho de 2021, a gente entendeu que a gente tinha condição sanitária para filmar, né? Então, eu filmei o Ninguém é de Ninguém, que é um livro da Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto. É um dos principais livros da Zíbia. É uma história que me importa muito, porque é uma história de um casal. É um casamento tóxico. São todas as influências espirituais que rodeiam um casamento tóxico. São influências positivas e negativas, etc. Então, me importou muito. É um livro muito interessante para traduzir aquilo para a tela. Então, em abril de 2023, a gente tem o lançamento do Ninguém é de Ninguém. Em agosto, tem o do Nosso Lar 2. Nosso Lá 2. E aí, em A gente vai. 2024... Não, a gente vai filmar. A gente ainda tem o ano que vem uma série documental do Chico, porque o filme Vai não fazer a foi o segunda suficiente. parte. Eu vou estender para uma série muita documental. história, né? É muita história. Muita. E em termos de filmagens, a gente está muito encaminhado para fazer O Advogado de Deus, da Zíbia Gasparetto, que também é um livro muito interessante, que é o olhar da justiça do ponto de vista da justiça divina
contra a justiça humana. Me chamou muita atenção isso, né? E eu tenho um filme que é um master desafio, assim, que é contar... Você vai dizer que eu sou maluco, né? Mas é verdade. Não, imagina. A gente vai fazer um filme, esse é um projeto que já existe, já está escrito em parceria com a Federação Espírita Brasileira, porque até agora tem a FEB Cinema, né? A federação abriu uma área de cinema, algo que eu insistia muito e deu certo, né? A gente vai contar as vidas do Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. Sim, Então é o que eu chamo de uma espiritografia. É a primeira espiritografia da história, porque não é só uma vida do Emmanuel. As encarnações de Emmanuel. Gente, exatamente. Que maravilha isso. Lá da Roma Antiga. Da Roma Antiga, sim, sei. Eu acho que aquele livro Paulo Estevão, ele não fazia parte lá daquela encarnação? Não. No livro Paulo Estevão, não. Ele está no Há 2.000 anos. Há 2.000 anos. Desculpa, fiz confusão. É porque tanto livro... Para filmar o Paulo Estevão, eu preciso ganhar na Mega Sena acumulada, né? Porque o Paulo Estevão... Dessa grossura. Não, já li tudo. Não, mas o Emmanuel... É verdade. O Há 2.000 anos, Então, a gente, na verdade, vai começar até antes do Há 2.000 anos, quando ele foi cônsul romano, né? Isso. Então, é uma jornada através dos tempos. É um romance... Vai ser belíssimo. Tem o amor dele por Lívia, que é uma das primeiras mártires cristãs. Sim. E esse cara, assim, é uma intimidade horrorosa que eu finjo que eu tenho, né? Mas esse homem, esse espírito, ele talvez seja responsável por uma ideia de Brasil, sem julgamento, né? Porque ele foi Manuel da Nóbrega, né? Então, assim, ele é cônsul romano e 1.500 anos depois ele é Manuel da Nóbrega, ele é um cardeal na época de Francisco de Assis, ele é um filósofo mártir cristão também, no livro Ave Cristo, enfim, tem uma jornada impressionante. Ele é um espírito que participou da codificação do Kardec, né? O Emmanuel tem uma mensagem chamada O Orgulho e a Vaidade. Muito importante, muito importante. Absolutamente Agora, importante. dizem que ele já reencarnou de novo, será que é verdade isso? Aí está o gancho do filme. Então a gente vai ter que esperar para ver o filme, para ver se eu trago alguma novidade. Vou ter que esperar esse capítulo. Mas aí é delicioso a gente pensar que será que sim? Será que não? Né? Porque isso também é uma coisa... Veja bem, ao mesmo tempo, tudo bem, eu sou espírita, enfim, desde pequena, e amo a doutrina, sou fã de tudo quanto é livro, já li nem sei quantos, os da Zíbia, eu acho que eu já li todos, mas também foi tanta coisa que você falou agora, eu não estou ligando o nome à pessoa, entendeu? Mas se eu vir o filme, com certeza eu vou lembrar. Bom, então eu fico pensando o seguinte, tudo bem, eu acredito em reencarnação, acho que é a base de toda a espiritualidade, essa coisa de você ter a chance de vir, você está aprendendo, você depois volta e tal. Tudo isso está ótimo. Agora, ao mesmo tempo, um personagem como o Emmanuel, a gente cria já uma... Né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você já cria uma fantasia. Aí você pensa, poxa, ele reencarnou? Ah, não! Começar tudo de novo. Reencarnou nesse mundo, quando a gente precisa tanto de proteção lá do outro, de lá e mandar umas boas vibrações. Aí reencarnou aqui, pelo amor de Deus. Adorei, Leila. É um ponto, viu? Mas não é? O que ele vem fazer aqui, né? Eu falei, meu Deus, uma criança de 8 anos, o que a gente vai fazer com essa criança? Essa criança não pode fazer nada pela gente, lá, ele está lá. Entendeu? Lá do outro lado, jogando... Isso, na verdade, é baseado numa história que não é narrada pelo Chico. Tem 2 fontes que supostamente viram esse depoimento do Chico, dizendo que o Chico tinha se ausentado mentalmente. Aí, eu fui no lugar onde eu vi o Emmanuel reencarnar. Mas quem narra essa história, narra como se fosse uma realidade tácita. E, eventualmente, se você quiser conjecturar isso e contextualizar, o Chico podia estar falando algo que não fosse pertencente àquela época. Exatamente. Ele podia estar falando algo que fosse uma estratégia, inclusive, de proteção dele no mundo espiritual. Tem várias formas de você entender, porque não tem um depoimento direto do Chico falando, né? Ou seja, São aqueles que interpretam as mensagens. Exatamente, é interpretativo. É absolutamente interpretativo. E aí, obviamente, docemente, funciona muito bacana para o filme, né? Eu
modestamente, prefiro achar que ele está lá do outro lado, olhando pela gente. Bacana. Vamos esperar o filme para ver o que vai acontecer. Inspirando a gente, né? E aí, enfim, mandando O tudo de Emmanuel, bom. assim, o Emmanuel é tão tão copartícipe da vida do Chico, né? Obviamente, o coordenador espiritual da parte literária, né? Tinha o doutor Bezerra, que fazia um lado, Isabel de Aragão fazia outro, o Carlos Chagas, o André Luiz, que fazia. Joana de Ângeles também está A Joana de Ângeles mais ligada ao Divaldo, né? Ao Divaldo, Mas, assim, Humberto de Campos, enfim, toda essa galera top, né? Enfim, ali junto do Chico. E, ao mesmo tempo, o Emmanuel escreve do próprio punho, por assim dizer, através das mãos do Chico, mais de 200 livros de uma obra de 500. Então, assim, que projeto esse cara pensou literário? Que biblioteca ele pensou, Era né? o grande mentor dele, né? O grande mentor, enfim, de encarnações, 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 Então, assim, e ele, né, foi escolhido para ser o mentor daquele eu, anjo. quando tenho as minhas dúvidas filosóficas, minhas dúvidas, etc., eu vou no Emmanuel, vou no Kardec. E aí, obviamente, pode-se ir a Jesus, né? Porque aí você tem todo o símbolo e toda a ideia já desenvolvida. Mas, assim, quem está mais proximamente, o acesso que a gente tem aqui são os textos que eles produziram, são os textos que esses homens legaram para a gente. Eu gosto muito, particularmente gosto muito. Eu também. Eu estou sempre lendo, estou sempre tentando me modernizar, mesmo pegando aqueles livros de 1800 e tal, 1900 e tal. Você lê aquilo, que coisa impressionante. No próprio Nosso Lar, que Uhum. você também coloca o André na frente do computador, né? Uhum. Que era isso que eles diziam que tinha. E isso foi escrito, quer dizer, o filme foi agora, né? Mas só que esse livro é de quando? Você sabe? 41, de 41 a 42, se não me engano. 1941. Que a gente não podia nem imaginar, nem sonhar em computador, em ver a pessoa do outro lado. Meu Deus, isso não precisa ir muito tempo, não. Até pouco tempo, até o quê? 15 anos atrás, a gente não tinha Nada. como ver a pessoa. Imagina isso que a gente está fazendo, e você de 92 lá da Globo. Você imagina quando a gente saía para fazer matéria, eram assim 15 pessoas segurando. Eu lembro. Né, A UPJ estava lotada. A UPJ? A UPJ? Você chegou a sair? A unidade portátil, né? O carro que saía, né? Ia muita gente. E a antena parabólica, lembra? E a antena, e aquela. Era um prato monstruoso. É. E tinha 13CP, que tinha que botar com o visual do Sumaré. Era uma loucura para você entrar ao vivo. Agora a gente vai, senta aqui, eu estou no meu quarto, você está no seu, a gente aqui conversando horas e tal, ninguém corta, ninguém incomoda, ninguém faz nada. E a gente está aqui feliz da vida falando, menino, quando que a gente podia imaginar isso? E o Chico fala muito sobre isso, viu, Leila? No filme a gente aborda um pouco de previsões do Chico. Sim, entre elas. Tem algumas bem interessantes que os amigos contaram. Uma delas, ele antecipou o multimídia, né? Essa ideia ele dizia assim: no futuro a doutrina vai ser divulgada em multimídia. O que é multimídia? Quem conta isso é o Geraldo Lemos, Geraldinho. Geraldinho. O Bacelli fala de previsões, ou pelo menos intenções, dizendo da relação do Brasil com os outros países, mas nada que possa ser usado para outros fins, como infelizmente o Chico tem sido usado para outros fins, politicamente falando. O que o Chico contava, o que a gente chama de boca pequena, né, nos bastidores, eram vislumbres que ele tinha de, por exemplo, a possibilidade interessante de, no meados deste século, a gente ter tecnologia para comunicar com os espíriticos. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Ele falava que isso ia acontecer. Isso. Eu ouvi uma coisa, não sei se foi dele diretamente ou... provavelmente é dele, porque isso assim, vem... Agora, se você quiser levar isso como, o Chico falou isso, você leva. Se você quiser isso como alguém que está tendo vislumbres mediúnicos e você, de alguma maneira, isso possa vir a acontecer, porque tem plausibilidade, racionalmente é possível. Cientificamente, porque cada vez mais a espiritualidade está andando junto com a ciência. Por que não, né? Então, na verdade, os espíritos falaram isso para o Kardec, né? O progresso do homem depende dele. O espiritismo acompanha o progresso do homem. As leis humanas é que demarcam a capacidade da evolução moral. Temos leis ruins, são leis ainda que fazem parte da nossa
e da nossa imperfeição, por assim dizer. E aí o Chico falava muito sobre isso, né? Eu acho bacana a ideia, só que se isso acontece, quando isso acontece, o nível de mudança que isso vai causar no planeta Terra é uma mudança abrupta. Então os espíritos não vão tacar simplesmente. E a gente conhecendo a humanidade do jeito que a gente conhece, né? A gente implode, né? A gente implode. Pensa que se você, imagina, né? Você entra no WhatsApp ou no Instagram espiritual e pede a conexão. Você entra aí o Einstein. Ah, o Einstein pediu para participar. E aí, professor? Não vai rolar, né? Não é assim que rola, né? Então são processos lentos, são processos que dependem, inclusive, da nossa evolução moral. A gente talvez ainda demore muitas gerações para esse tipo de coisa. Não está preparado ainda para isso, não. Exatamente. E até ele dizia, você lembra que ele dizia? Isso ele dizia claramente. O telefone toca de lá para cá. Isso. Você imagina, eu escrevi um livro sobre um médium lá do Frei Luís, o Nelson Soares. Ah, você conhece, então, o Dr. Frutuoso de lá? Conheço bem. Eu fiz um filme do livro dele. Eu fiz um filme da face oculta da medicina. Já entrevistei ele aqui. Aquele livro é maravilhoso. Então, e ele é esse que fala da ciência que anda junto. Eu estive muitas vezes com o Dr. Paulo César nas cabines de trabalho, de materialização. Faz parte do meu interesse, né? E conheci muito bem o Gilberto Arruda lá e o Nelson Martins Soares, que é o outro médico que trabalhava. E depois ele foi trabalhar numa casa ali em Botafogo, chamada Casa de Padre Pio, onde eu o conheci e frequentei quase que semanalmente reuniões de materialização. Eu falei, gente, eu preciso contar isso para as pessoas. O que eu estou vendo aqui não é simples. Né? Então, assim... Não é uma ficção científica. O que eu estou vendo aqui não é efeito especial, né? São reconstruções da física clássica, sabe? São reconstruções da teoria quântica, o que a gente está vendo aqui. Então, eu escrevi esse livro, ele vende lá no Frei Luís, na editora do Frei Luís. Chama Missão Cumprida, porque é a vida do Nelson. As vendas são doadas lá para o Frei Luís e tal. Mas o que eu quero dizer é que nele é um livro que, conforme você vai escrevendo, você vai pensando assim, rapaz, como é que as pessoas vão receber a ideia de que, sei lá, quando o Papa estava no Brasil, o Papa João XXIII materializou na cabine, apareceu na porta para abençoar o país ali em Botafogo. As pessoas vão achar que a gente é maluco, mas está lá. E eu via. Então, eu não posso dizer que eu não via. Então, a gente trabalhou em cima dos fatos para dizer para as pessoas. Como isso impacta as pessoas, é que aí não tem controle. Eu vi inúmeras vezes a pessoa, por exemplo, entrar numa reunião, num tratamento de materialização, aí sai um espírito incrível de dentro da cabine, vai lá, trata a pessoa, vai embora, a pessoa sai do negócio e fala assim, quem era aquela pessoa? Que não era o médium? Inclusive, ele conta, né, que vocês dentro daquela cabine não pode... tem que ser tudo escuro, né? Que você não vê nenhuma luzinha, né? Sim. E, de repente, ali... Aquele espírito se materializa com o ectoplasma do exatamente. E é escuro porque essas lâmpadas de LED, a nível vibratório delas, queimam o ectoplasma, né? Então, assim, eu fui pesquisar, isso não é novo. Charles Richer, William Crookes, todos esses caras pesquisaram isso, né? Ernesto Bozano, Aksakov, sei lá, Kardec, Vitor Hugo, toda essa galera mergulhou nisso. Isso não é novo. Então, a minha percepção é como é que isso impacta as pessoas? Será que isso muda a vida das pessoas? Porque ver um fenômeno impressionante, você viu o fenômeno, aquilo não te muda imediatamente. Aquilo tem que entrar dentro do seu ser. Você é um ser errante de 25 mil anos. Você está na Terra, em outros planetas. Você é um viajor do espaço. Então, você vê o fenômeno, impacta. Ok. E daí? E depois? Como é que você faz? Como é que você produz? Você tem que se convencer, né? De que aquilo ali... Porque o ser humano, ele é tão, assim, arrogante. As pessoas que não acreditam... Claro. Que ele acha... Não, isso é bobagem. Isso é coisa aí a menina entra com vários nódulos no útero, inoperáveis. Aí ela vai lá, faz a operação espiritual. Aí ela volta uma semana depois para fazer a cicatrização, né? a curativa espiritual. 3 semanas depois ela volta, os nódulos sumiram. Sumiram todos. E aí, o que você acha? Sumiram, mas eu não estou muito segura do que aconteceu. Para mim foi milagre. Falei, ok, sabe? Assim, tudo bem, né? Não tem problema nenhum.
É o tempo de cada um, é a É, ideia de claro. cada E um. tem que Eu tenho respeitar, você recebido. não pode impor a pessoa. Porque aí a Então, pessoa vai dizer, assim, olha, eu não acredito, ou então eu não estou convencido ainda, né? Eu e acho essa que é a viagem de cada um. é, Ok, se tem que hoje, por haver esse exemplo, respeito. É, com certeza. não querendo entrar numa seara que a gente precisaria de outra hora, mas enfim, Mas se a hoje as gente vai pessoas fazer interpretam, várias aqui, várias, se várias. hoje se as pessoas interpretam uma outra forma de olhar o espiritismo para tomar suas decisões cidadãs, por exemplo, é uma questão das pessoas. O equívoco, eventualmente, é das pessoas. Assim, para apoiar fatos e pessoas e ideias que não condigam com o espiritismo, o espiritismo ele vai passar além disso. Nós vamos embora, né? Nossa jornada na Terra é perene, ela acaba. E a verdade continua. E a gente vai acordar no mundo espiritual e aí a gente vai se questionar o que a gente fez com o conhecimento, né? Para onde a gente jogou o nosso conhecimento? Como é que a gente trabalhou isso dentro da gente? No fundo é isso, É. né? Os tempos vão passar, vai ter dor, infelizmente. Isso não é para ter, mas a gente, infelizmente, vai conviver ainda com as nossas imperfeições. O bom disso tudo é que a espiritualidade diz assim: tá mudando, tá mudando. Então confia que tá Chegamos mudando. lá. O Vamos mundo é nessa, né? Acho que regeneração. é o que nos Regeneração. faz ser que nem aquela peixinha Dory lá do Procurando Nemo, né? Continue a nadar. Eu acho que isso para mim é um pouco. Tem duas frases. Uma frase do Chico que me impressiona muito. O Marcel gosta muito dela também, que é o Chico tinha. As pessoas perguntavam assim: Chico, você tem medo de morrer? Eu falei assim, claro que eu tenho medo de morrer. E por isso eu trabalho. Porque o trabalho engrossa o fio da vida. Olha que Né? Ou maravilha. seja, É muito o sábio, nível. né? Era muito É, sábio ele, né? Era eu muito. trouxe isso para mim, né? Eu falei, gente, o trabalho engrossa o fio da vida. Vamos lá, vamos trabalhar, né? E a vida faz o resto. Então, talvez humildemente a gente se colocar numa posição tipo, vamos em frente, gente. Vamos fazer a nossa parte. Se Com a gente certeza. odeia a violência, a gente vai ser de paz. Se a gente não quer isso, a gente vai ser antítese. É um pouco, sei lá, lembrando de Mahatma Gandhi, né? Seja você a transformação que você quer para o mundo, né? Aliás, lembrando, dia 2 foi aniversário de Mahatma Gandhi, 3 do Kardec, 4 Francisco de Assis. Essa semana agora A tá boa, galera viu? toda junta. E no dia Essa 3 semana tá agora boa. seria aniversário da minha mãe, que se foi Ó, pelo Covid com 100 anos. nossa, Minha viu? mãe estaria fazendo 102. Eita, meu E eu Deus, já que tive lindo! notícias dela, que ela está feliz da vida, Não tem a menor dúvida. e já foi numa determinada festa que queria comer docinho. Ninguém conseguia tirar da cabeça dela que ela não podia comer os docinhos Que que ela amava. querida. Entendeu? Que querida. Chegou A se vida continua, apresentando né, Helena? logo. Queiram ou não, a vida continua, né? A gente é um Entendeu? fato Para e mim, eu vamos em convivo com frente. isso com muita naturalidade. E para mim Sim, foi um presente do Leandro, que foi o cara enfim, que providenciou para mim, que abriu esse caminho para eu fazer esse Entre Nós, que tem me ampliado muito, cada vez mais a minha espiritualidade. Tenho conhecido pessoas maravilhosas aqui, entendeu? E só posso agradecer, né? Agradecer a vocês que me dão entrevista, né? Eu sou a pessoa que estou engatinhando, né? Eu sou espírita, mas estamos todos. pouco conhecimento assim de coisas. Por isso que eu pergunto tanto, porque eu quero aprender, né? Eu estou aqui para aprender. Eu não quero perder essa oportunidade, né? Parabéns. Então Bacana. é isso, viu? Olha, adorei conversar com você, foi maravilhoso. A gente precisa conversar mais aqui, se você tiver tempo, né? Porque você, pelo visto, meu filho, né? A gente arruma. A gente arruma. Viu? Então eu vou te convidar de novo para a gente falar mais, porque se deixar aqui, eu fico aqui, olha, a noite toda, Estou à entendeu? Porque é um disposição. assunto que eu amo, Obrigado. viu? Muito Muito obrigado, Helena. obrigada, Prazer enorme. Sou parabéns, seu fã. sucesso. Sou seu fã. Ah, imagina, eu também. Então a gente é fã mútuo, Tá né? ótimo. Obrigado. Nada é por acaso. E tudo passa, né? Como diria o nosso Chico, né? Tudo passa, Boa. né? Um beijo grande. Obrigado, Um Leila. beijo, querido. Beijo a Obrigada por toda a tudo galera aí que também. entrou aí, Obrigada pela mandou entrevista. Obrigada mensagem. a todos que participaram aqui com a gente, tá? Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Beijo. Ainda estou aqui. E você está aí? Não, tá aqui.